Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Programa Rolando um Papo. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, amigos! Ainda bem que hoje é dia de Rolando um Papo. Lembrando que vocês podem acompanhar nosso programa também aos sábados. O Rolando um Papo começa às 11 e ficamos juntos até o meio-dia. Assista pela TV Vale, a TV que o Vale vê, canal 27 da NET, ou pelo nosso site www.tvvale.net.br. Um agradecimento especial aos nossos parceiros. Laboratório Oswaldo Cruz, um dos mais conceituados centros de análises clínicas do Brasil. Temos aqui uma unidade para atender a região, bem pertinho da rodoviária, na Rua Visconde de Guaratinguetá, 227. Escapulário, onde você encontra o melhor da moda feminina. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Ado Móveis, da cidade de Potim, e Jornal da Cidade. E como sempre, o programa Rolando um Papo vai abordar temas pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa região, ao nosso estado, ao nosso país. A opinião de hoje é a seguinte: como diria Nelson Rodrigues, o Brasil é a pátria de chuteiras. Mas será? A malfadada política do pão e circo já não funciona mais. Nem mesmo a mídia engajada, repercutindo as construções de coliseus, campos de futebol, como magníficas arenas, onde político de saia, com o pé esquerdo, dá o pontapé inicial, consegue abafar o grito da massa: não vai ter Copa. Há menos de um mês para o início dos jogos, o fantasma de Didier, atacante uruguaio que em 1950 assombrou o Maracanã, nos mete ainda mais medo. Analisemos o cenário macabro que se nos apresenta. Arenas, submetidas às gargantas profundas de empreiteiras inescrupulosas, produzindo índices de superfaturamento recordes e morte de operários. Não vão ficar prontas. No máximo, serão afaveladas com puxadinhos provisórios, nada garantindo a segurança física da massa de torcedores. Mobilidade urbana. Nada do prometido foi feito. E o deslocamento de torcedores e turistas até as ditas arenas se fará, ao que tudo indica, por corredores montados por cones e guardas policiais militares e das Forças Armadas. Dá arrepio só de pensar no caos que será instalado em dias de jogos. Energia e comunicações. Apesar dos desmentidos do risco de apagão sem o mínimo indicador de confiança, afinal, São Pedro insiste em não colaborar com as chuvas. Imaginem o fiasco e o risco de uma arena totalmente às escuras, bem no meio de um jogo. E os prejuízos incalculáveis do apagão digital, impossibilitando a transmissão dos jogos para o mundo. Dá para imaginar? Portos e aeroportos. Nada também foi feito. Sem uma situação normal, já vivemos um verdadeiro caos, com cancelamentos e atrasos de voos. Imaginem só em um evento desta envergadura, com jogos realizados em 12 longínquas capitais do país. Só mesmo analfabeto decrépito para tão genial ideia. Segurança pública. Pela quantidade de ônibus incendiados nas cidades sedes dos jogos, é possível aquilatar o inferno que viveremos. Chego a suar frio. Polícia em greve. Marginais e bandidos à solta e com todos os seus direitos humanos garantidos para implantar o terror.
as manifestações públicas infiltradas de black blocs com sanhas destruidoras. De que serão capazes? E quem será capaz de contê-los? Infelizmente, amigos, essa é a mais triste realidade. A imagem externa de nosso país está literalmente emporcalhada. Os turistas recebem manuais de como devem se portar, quem temer, como agir quando forem vítimas de assalto. O investimento estratosfericamente aumentado pela corrupção nem de longe será recuperado, a despeito dos fartamente anunciados louros a serem obtidos após a Copa. Restará somente e tão somente uma amarga e elevada conta para todos nós, brasileiros, pagarmos. Mesmo com a nossa vitória em campo, já fomos derrotados pelo pé esquerdo de Saia e de má sorte, que fez o espetacular gol contra. Para afugentar o fantasma de 2014, só nos resta, como um povo repleto de crenças, nos benzer 3 vezes e dizer credo em cruz, Ave Maria. Simples assim. Nosso convidado de hoje é o médico e presidente da Câmara, Dr. Marcelo Meirelles. Nascido em Guaratinguetá, casado, 2 filhos e avô da Luísa, um dos fundadores do PSDB em Guaratinguetá. O entrevistado de hoje do nosso Rolando um Papo é o presidente da Câmara, Marcelo Meirelles. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença no nosso Rolando um Papo. Eu que agradeço, Adriana, essa oportunidade, o convite, e estarei sempre à sua disposição. Doutor, o senhor entende de futebol e é São Paulino. No nosso comentário de abertura, nós falamos a respeito da Copa do Mundo. Antes da gente entrar especificamente nas questões da Câmara Municipal, o senhor tem uma visão otimista ou pessimista com relação à Copa no Brasil? Bom, eu acho que eu ouvi seu comentário aqui atentamente, acho que foi um comentário muito bem feito, muito bem elaborado, e a gente tem que dividir a Copa em 2 partes, a parte esportiva e a parte política. Por incrível que pareça, em 1970, quando eu estava no 5º ano de faculdade, quando São Paulo fervia os movimentos antirrevolucionários, então esse mesmo grupo que hoje está no governo fazia críticas acentuadas ao governo militar, porque, segundo eles, o governo militar estaria transformando a Copa num ópio para o povo, ou seja, que a vitória do Brasil teria que ser de qualquer forma para acalmar o povo. E hoje você vê como as coisas, o mundo, as cenas se repetem, porque hoje nós temos o mesmo grupo que criticava isso no poder e com certeza rezando e muito para que o Brasil possa ser campeão, exatamente para poder, por um lado, acalmar essa população. Mas, do ponto de vista político, como você colocou, eu acho que assina embaixo todas as colocações que foram feitas por você. Bom, doutor, as câmaras municipais, elas constituíram o primeiro núcleo de exercício político do país. Hoje, no entanto, a maioria dos munícipes ignora a função legislativa. O povo não se sentir mais em casa ou ser indiferente é responsabilidade direta do trabalho apresentado pelos edis? Olha bem, Adriano, eu penso que, aos telespectadores, eu penso que o Poder Legislativo é um poder, faz parte
dos três poderes, e é um poder fundamental, porque é o poder que fiscaliza o poder executivo e é o poder que faz leis para os munícipes e leis para que o poder judiciário seja cumprido pelo poder judiciário. Então, pela sua própria Constituição, dentro da democracia, que é a entidade, Câmara, Assembleia Legislativa, Assembleia Constituinte Nacional, Congresso Nacional, então é onde existe uma maior diversidade de opiniões. Então, a Câmara, representa-se o povo. A verdade, haja visto que na última eleição, 91% da população de Guaratinguetá votou para vereador. Então, a Câmara ela recebe votação de praticamente toda a cidade, embora tenha um número restrito de vereadores pela própria legislação. Mas eu penso que o Poder Legislativo ele vem perdendo assim, a sua força já há algum tempo, por vários motivos. Principalmente por essa criação enorme de partidos que nós temos hoje no Brasil. Então a pessoa vota, não sabe não existe ideologia política, não existe um programa político, o indivíduo vota na pessoa. E a pessoa do vereador, e muitas vezes o munícipe vota no vereador pensando que ele é o prefeito, que ele tem a capacidade de resolver os problemas da cidade, coisa que não é possível, porque isso compete ao Poder Executivo. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo um trabalho na Câmara, junto com os demais vereadores, no sentido de atrair mais gente, fazer audiências públicas, fazer com que a população participe mais das nossas sessões, como já tivemos no ano passado, porque eu acho que o Poder Legislativo é realmente o que representa a população de uma cidade, do estado ou do nosso país. Quando o senhor fala do número de partidos, que de fato é um absurdo, mais de 30 partidos nós temos estabelecidos hoje aqui no Brasil. Facilita até as barganhas que são feitas em período eleitoral e algumas pessoas se valem até desses partidos pequenos para encontrarem esse espaço e ter uma legenda de aluguel. Ela se presta especificamente para ser uma legenda de aluguel? Sem dúvida alguma. Eu acho que o grande problema do Legislativo, eu elencaria dois grandes problemas. O primeiro, como nós já conversamos, é a respeito do número muito grande de partidos, em que se faz coligações, em que você tem um candidato de um partido que se coliga com outro e, de repente, você elege um vereador de um partido. Sim. Ou um deputado, eu estou falando isso em tese, no Poder Legislativo. E o segundo ponto que eu acho fundamental no Legislativo, que a gente deveria, que eu digo o Congresso Nacional deveria fazer, é que o vereador, o deputado ou o senador deveria ser igual ao Poder Executivo. Pode ser reeleito uma vez e teria que ficar um período fora de participar. Por que eu falo isso? Para evitar que o deputado ou vereador se transforme numa profissão, que não é profissão. Sim. O cargo do vereador, vamos falar especificamente agora do vereador, é um cargo de doação. Ele se doa pela cidade, ele se doa em benefício da população, muitas vezes com prejuízo pessoal, com prejuízo da sua atividade, mas ele não pode se transformar nunca num profissional. Uma pessoa que... Qual é a sua profissão? Vereador. Vereador não é profissão. Com todo respeito àqueles que eu acho bastante digno, aqueles que conseguem se reeleger várias vezes, porque com certeza mostraram um trabalho, foi reconhecido o seu trabalho pela população, mas eu acho que talvez se nós tivéssemos 2 mandatos para cada vereador, a coisa seria melhor. O senhor acha que a fadiga é natural nesse caso? Porque o senhor sabe que tem alguém próximo ao senhor, não está mais aqui, que já morreu, que é o Mário Covas. Ele era peremptoriamente contrário ao processo de reeleição, que depois veio a ser um projeto, uma proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o Mário Covas especificamente, embora tenha sido reeleito,
ele era contra a reeleição porque ele entendia que era um processo vicioso, era um círculo vicioso. As mesmas pessoas ocupando aquele espaço, existia uma tendência até de um ostracismo e de um não desenvolvimento em função disso. Falar do Mário Covas, para mim foi o maior estadista dos últimos tempos que nós tivemos aqui no Brasil. O Mário Covas, eu entrei na política porque eu via no trabalho, na pessoa do ex-governador Mário Covas, que se pode fazer política com decência, se pode fazer política com ética e se pode fazer política visando o bem do próximo. Usar o mandato não para serviço dele, mas poder servir mais a população. E o ex-governador Mário Covas se postulava contra a reeleição e ele tem um pouco de razão, porque a prática nos mostrou que isso aí leva um certo desgaste, leva um segundo mandato, as coisas parece que já não correm com o mesmo entusiasmo do primeiro, porque por que acontece isso? Porque o político que ao assumir uma prefeitura, um governo do estado, uma presidente da república, ele já está visando a sua reeleição. Quer dizer, então o seu interesse pessoal, muitas vezes, estou falando genericamente, muitas vezes ultrapassa o interesse maior, que é o interesse de servir a população. Sobrepõe. Até porque no uso com o cargo, ele pode se valer, embora não seja legal que se faça isso, mas muitos fazem isso, ele usa do próprio cargo para conseguir se reeleger. Ainda tem esse aspecto ainda, que você vê o presidente da República que está em exercício, a presidente da República está em exercício, ela pode aparecer na televisão, em cadeia nacional, né, em datas importantes, anunciar benefícios que poderiam ter sido anunciados ao longo dos 4 anos e que parece que fica propositalmente para o final, para como servir como uma alavancagem da própria campanha eleitoral. Isso não é só a presidente que faz, outros governadores também já o fizeram, prefeitos, assim por diante. Então a reeleição, ela trouxe esse grande problema, que é o uso da máquina em benefício da continuidade. Embora a gente, como democrático também que sou, acho que a grande defesa da população, sem dúvida alguma, é o voto. E o voto é que deve julgar se essas pessoas merecem continuar ou não. Bom, conversando conosco no Rolando um Papo, o médico e presidente da Câmara de Guaratinguetá, Marcelo Meirelles. Eu vou dar um giro muito rápido, mas você fique ligado e continue rolando esse papo comigo e com o Dr. Marcelo aqui. Eu já volto. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Não basta ter fibra ótica, tem que fazer mais com ela. O NetCombo agora tem celular, é o Combo Multi. Com ele você fala à vontade do celular ou do fixo, sem susto na conta. É como se o sapo na net virasse mais que um príncipe. A net faz mais com o sapo. A net faz mais com a fibra. Minutos e SMS para qualquer operadora e muito mais. Assine já. Aproveite a super promoção você de carro novo Guaramotor. Novo Gol completo por R$ 32.990 e mais. Toda a linha Volkswagen com taxa zero. E aproveite para conhecer o Volkswagen Up, o mais novo lançamento da indústria automobilística nacional. O veículo 1.0 mais econômico, potente e seguro produzido no país. E o melhor negócio em Volkswagen você encontra na Guaramotor, eu garanto. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.
Conversando conosco no Rolando um Papo, o presidente da Câmara de Guaratinguetá, doutor Marcelo Meirelles. Doutor, a gente já falou desse posicionamento da Câmara e o espaço que foi perdido por elas, né, pelas câmaras municipais. De uma forma geral, o senhor se posicionou com relação a isso. Mas a autonomia de que gozavam as câmaras municipais foi drasticamente diminuída com a independência do Brasil, pela Constituição de 1824. Para recuperar esse espaço político que se perdeu em anos, o que é necessário no seu entendimento? Até no que concerne a valorização do papel do legislador e o entendimento da população do que faz um vereador. Bom, primeiro eu queria deixar claro que eu faço parte de um partido político que contém na sua plataforma o parlamentarismo. E eu sempre fui favorável ao parlamentarismo, porque o parlamentarismo, ele é uma forma de você ter um governo e que, se você muda ou pode destituir o seu primeiro-ministro, todas as vezes que você tiver uma crise, que ele o governo não estiver andando corretamente, assim por diante. Acho o parlamento difícil a gente recuperar todo esse poder do poder legislativo. E que ele, muitas vezes, eu sempre digo isso, que nós não sabemos a força que nós temos. Mas aí nós não estaríamos preparados, enquanto cidadãos, para o regime parlamentarista, justamente pela questão que está sendo colocada aqui no programa. Ah, sim. Hoje, no momento, eu apenas me referi ao parlamentarismo para dizer que eu sou favorável ao fortalecimento do parlamento. Sim. Né? Porque hoje nós, fazer uma comparação assim, até grotesca, mas a Câmara é como um elefante, ele não sabe a força que ela tem. Sim. Porque o Poder Executivo depende da Câmara, de todas as aprovações, todas as mudanças que ele queira fazer, tem que ser passado pela Câmara, a fiscalização passa pela Câmara e as leis são feitas pela Câmara. Então, e vereador caça prefeito. Eu não queria nem chegar a esse prefeito ponto. Não caça vereador. Exatamente. Deputado caça presidente. Então, mas o que eu queria é exatamente que eu, por exemplo, tenho isso em plena convicção, que se a gente desistir também, se as pessoas que podem contribuir ou que devem contribuir, e tem muita gente boa, por exemplo, numa cidade como Guaratinguetá, tem muita gente boa que poderia perfeitamente se candidatar a vereador, ir para a Câmara. Nós temos exemplos aí de profissionais da área do comércio, da área médica, na área de educação, e que foram na área de engenharia, que foram bons vereadores, que souberam levar a Câmara Municipal. Então, eu penso que se a gente desistir, e se a gente chegar a um ponto e falar, olha, não tem mais jeito, eu acho que a tendência é cada vez piorar mais. Então, eu penso que o Poder Legislativo, ele tem força sim, ele precisa reconhecer e saber da sua força para que a gente possa levar a bom termo o nosso mandato nesses 4 anos. O senhor acha que uma Câmara mais preparada, embora tenha a questão das pessoas que elegem, quem está vereador é porque foi eleito pela população, que acredita que ele é o representante fiel dessa comunidade, mas o senhor acha que uma Câmara mais preparada, até me valendo daquilo que o senhor falou anteriormente, de vereador hoje ser um ofício, ser uma profissão, o senhor acha que alcançar falta o quê para alcançar essa Câmara mais preparada? Os partidos deveriam restringir o número de pessoas para entrar nos partidos, isso seria antidemocrático, no entanto. Então, o que fazer para a gente lapidar o nível do legislativo? Não, eu acho que os partidos não poderiam, nem podem, jamais restringir a entrada de pessoas que queiram participar do partido político. Mas os partidos têm, na minha opinião, a obrigação de escolher pessoas que possam representar bem, primeiro, o partido,
que possa representar bem a comunidade e que possa fazer um bom trabalho. Então, essa ideia que a gente vê no Brasil, agora estou falando em termos genéricos, de escolher um artista ou escolher uma pessoa carismática ou uma pessoa mas que não tem nenhum viés político, apenas para atrair voto e com ir atrás dessa votação eleger mais uma renca de candidatos, eu penso que é uma estratégia política, a lei permite, mas eu acho que não é o correto para a democracia. A gente vê que existem muitos lugares no mundo em que o parlamento é constituído por pessoas da comunidade que nem recebe nada para participar do processo. Então eu penso que à medida que a gente for incentivando as pessoas de bem a participar da política, a participar do processo eleitoral e que venham representar e acrescentar e tornar-se mais independente o nosso poder legislativo, eu acho que esse é o caminho que nós temos que perseguir. Eu ficarei muito contente ao terminar o meu mandato de 4 anos, se a gente puder atrair mais pessoas que possam se candidatar e, quem sabe, até ir renovando sempre o nosso legislativo. O papel de vereador está dentro daquilo que o senhor esperava? Porque, embora o senhor já tivesse uma participação política efetiva, foi secretário, vice-prefeito e um líder do PSDB aqui em Guaratinguetá e, como eu disse inicialmente, um dos seus principais fundadores. Ser vereador tem a implicação ou implica naquilo que o senhor esperava? Olha, eu passei e estou passando por uma situação sui generis, que eu fiz o caminho inverso, né? Porque normalmente o político começa no legislativo e depois vai para o executivo. Eu comecei do executivo para o legislativo. Não senti ainda uma grande diferença, porque também não estava programado e acabei sendo vereador pela primeira vez e presidente da Câmara. E que tem um trabalho administrativo, executivo muito grande. Então eu tenho envolvido pouco nas questões políticas próprias do legislativo. Porque quando você é presidente, você é como se fosse, você coordena todo mundo, você tem que ter um papel mais isento, tem que ter um papel com uma reserva do vocal, mas uma atitude assim de majestado, quer dizer, de contornar a situação. E a Câmara, no seu lado do executivo, como executivo, a gente tem um trabalho enorme, porque é um trabalho que mexe com o pessoal, mexe com segurança, mexe com os vereadores, mexe com o transporte. Temos uma série de controle da própria população, controle do Tribunal de Contas, das promotorias públicas, enfim. Então é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil e eu espero, ao terminar o meu mandato de presidente, poder realmente, não sei se existe essa palavra, mas verear, ou seja, ser vereador nos dois anos seguintes, com mais, apresentando mais requerimentos, mais indicações, projetos de lei, no sentido de aprimorar a nossa cidade. Bom, depois da emenda constitucional 58 de 2009, tem um limite máximo fixado para a composição das câmaras municipais. Guaratinguetá tem 11 vereadores. Alguns defendem a tese de que temos um número insuficiente de representantes. Qual é a sua opinião? Então, Guaratinguetá, com o número com a população... Não, a lei diz que até 120 mil habitantes, a cidade pode ter até 17 vereadores. Acima de 200 mil, pode ter 19 vereadores. A Câmara de Guaratinguetá, ela está enquadrada, se não me engano, pelo último censo, ainda não atingimos 120 mil. Então seriam 17 vereadores. Eu, particularmente, acho que já defendia esse ponto de vista já anteriormente e reafirmo aqui, que eu acho que a Câmara poderia ter mais vereadores. Se não fosse os 17, pelo menos uns 15 vereadores, eu acho
Mas seria por que um número... o senhor acha que tem que ser mais? Porque eu acho que você aumenta a representatividade. Porque, primeiro, os recursos não mudam. Portanto, a receita da Câmara, que é o que recebe 6% do orçamento da Prefeitura, do Executivo, se tiver 10, 20 ou 30 ou 40 vereadores, se a lei permitisse, a verba seria a mesma. Então não existe gasto maior ao ter mais vereadores ou menos vereadores. Segundo, com um número maior de vereadores, você teria uma representatividade maior. Você vê, nós temos na Câmara hoje vereadores que representam um bairro e que fazem, a gente vê o trabalho que eles têm, lutam pelo bairro, defendem o bairro. Agora nós temos mais de 100 bairros na cidade. Então, a maioria dos bairros não ficam sem um representante. E quando a gente pudesse, é lógico que não vai poder ter 100 vereadores, mas quanto mais tiver, que abrangendo mais os bairros adjacentes, e com isso ter uma representatividade um pouco maior. Então, eu particularmente defendo isso. Agora, eu estou imbuído na Câmara, nesse meu mandato, com a construção da Câmara. A gente vai falar desse assunto, a gente ainda vai Então tocar... isso tem me segurado um pouco sobre essa questão da gente colocar em votação ou não o aumento de número de vereadores. Bom, eu estou conversando no Rolando um Papo com o presidente da Câmara Municipal da cidade de Guaratinguetá. Eu vou dar um giro muito rápido e daqui a pouquinho eu volto. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Vem pra NET que é mais negócio. Pessoal, convoquei esta reunião para falar um assunto muito importante. Mudar os nossos celulares para o NET Combo. Eu apoio. O NET Combo agora tem celular. E na NET vem tudo junto, numa só conta, um só atendimento. Sendo que dá pra falar e navegar à vontade do celular. Ok. Aprovado por todos? Aprovado. Próximo item da pauta. Projeto Feijoada! Sai, novato! Traga o celular pro NET Combo e ganhe o dobro da velocidade na banda larga. Vem pra NET. Não perca a super promoção taxa zero para toda a linha Premium na Hyundai Soliva. Além de um excelente negócio na compra do seu HB, você também encontra todo o conforto e capacidade técnica através de nossas equipes de vendas e pós-vendas. E mais, participe da promoção Hexa Chances de ganhar ingressos para a Copa do Mundo, além de concorrer a 6 HB 0 km. Venha fazer um test drive e confira que o melhor em Hyundai está aqui na Soliva. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Eu estou conversando no Rolando um Papo de hoje com o presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, Dr. Marcelo Meireles. Muitos assuntos já foram discutidos, o papel da Câmara, como a Câmara perdeu espaço político nesse período, tudo isso já foi falado aqui. E a gente falou até do número de vereadores que o Dr. Marcelo acha que não é um número que é compatível com o número de pessoas que nós temos na cidade de Guaratinguetá. Doutor, despesas com vereadores não podem ultrapassar 5% da receita do município. O senhor falou que aqui teria uma implicação de 6%, mas pela lei, 5% da receita do município. A produtividade das câmaras municipais, a produtividade da Câmara Municipal condiz com quanto elas custam aos cofres públicos? Olha, Adriano, veja bem, a Câmara de Guaratinguetá é uma das poucas câmaras do Vale do Paraíba que se reúne 2 vezes por semana. Nós temos um número enorme de apresentação de indicações e requerimentos que, em última análise, são enviados ao Poder Executivo e uma grande parte desses pedidos são aceitos, acatados e respondidos
pelo Poder Executivo. Nós temos os projetos de lei. O ano passado nós discutimos a questão do ônibus, né, que acabou sendo votado esse ano, e que foi um projeto que nós tivemos muito tempo para estudamos. Não fizemos uma lei goela abaixo e toque de caixa. A Câmara apresentou 6 ou 7 emendas. Estamos discutindo agora, discutimos a lei do FUNCOC, as reformas, fizemos as emendas, vão entrar também em votação. Agora estamos recebendo a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós, da Câmara, junto com o Departamento de Justiça da Câmara, nós vamos trazer a Guaratinguetá uma equipe que vem falar sobre orçamento, porque você tem que lembrar a população que os vereadores vêm dos mais diferentes estratos sociais. Então, eu sou médico, tem um que é religioso, o outro veio da iniciativa privada, o outro é funcionário, enfim. Então, cada um não tem assim, uma familiaridade em manusear um orçamento, e que é uma coisa grande, é uma peça enorme. Então, a gente está se aprimorando no sentido de discutir, de propor, que com certeza vai ser feito isso, propor algumas mudanças no orçamento, beneficiando mais algum setor, tirando de outro, enfim. Então, o papel da Câmara, eu acho, sem dúvida alguma, existe muita gente que critica, porque a Câmara não faz nada, só fica dando nome de rua, fazendo homenagens, e isso não é verdade, porque eu estou lá na Câmara. O ano passado nós tivemos mais de 2.000 indicações, próximo a quase 1.000 requerimentos. Lembrar que cada vereador pode apresentar apenas um requerimento por sessão. Então, o nosso trabalho lá, embora tenha sessões solenes com entrega de título, mas foi longe o trabalho que nós fizemos, que a Câmara como um todo fez, foi muito maior do que apenas festa. De maneira que, se nós analisarmos que existem tantos outros institutos aqui no Brasil e que consomem tanto recursos, a Câmara de Guaratinguetá, ela devolveu, graças a um trabalho de toda a Câmara, de toda a administração, de todos os vereadores, devolvemos R$2.460.000 para a Prefeitura, que foi, sem dúvida, o maior valor em dinheiro que a Prefeitura, a maior verba em dinheiro que a Prefeitura recebeu no ano passado, e estamos aguardando, com esse recurso, destinado para a ampliação do nosso pronto-socorro. E nesse ano, nós estamos correndo atrás ainda da nossa construção, da tão idealizada nova casa para a Câmara Municipal. Doutor, essa era a próxima pergunta, mas só para a gente finalizar o contexto dessa produtividade. Então, na sua visão, falando como cidadão guaratinguetaense, nascido aqui, o senhor acha que essa relação custo-benefício, no caso de Guaratinguetá, ela é compatível? Ou seja, o que ela custa... Porque as câmaras, elas custam muito para a federação, né? Se paga muito, o Brasil gasta muito com a Assembleia, com o Congresso, e a Prefeitura também tem esse gasto. Agora, no caso específico de Guará, o senhor acha que o trabalho que vocês estão fazendo está a contento? Ou seja, está devolvendo à população aquilo que recebe de uma forma que é compatível à necessidade do povo? Olha, eu espero que sim, até porque a Câmara de Guará, por outro lado, ela é uma Câmara bastante enxuta. Nós temos apenas 32 funcionários que são concursados. Nós temos agora, na nossa administração, a colocação de um assessor para cada vereador, que era importante. Tomamos todo o cuidado ao fazer esse assessor, procurando ler, estudar a jurisprudência no país, enfim. Esperamos que o tribunal não venha apontar alguma falha nessa adoção
de um assessor para cada vereador, mas a Câmara, ela gasta estritamente o necessário. Nós fizemos agora uma mudança na... Qual é o repasse específico da Prefeitura de Guará para a Câmara? Então, esse ano agora, o valor total foi de 9 milhões de reais ano. Daí o senhor devolveu 2 milhões? O ano passado foi 8 milhões e 200, 8 milhões e 300. Sim. E nós devolvemos 2 milhões e meio. Que não precisava devolver, né? O senhor poderia ter feito um planejamento para usar esse dinheiro na própria Câmara. Poderia ter gasto com outras, mas como a gente estava reservando esse dinheiro para que a gente pudesse dar o início, o pontapé inicial da construção da Câmara, e nós ficamos, de uma certa forma, enroscados na escritura do terreno, porque quando eu cheguei à Câmara, todo mundo falou que a Prefeitura já havia doado o terreno, em tempos passados, realmente foi doado, mas não foi doado legalmente. E na hora de passar a escritura legalmente, apareceu um monte de várias situações de um loteamento novo, teve que se desmembrar a área do lote onde era da Câmara, depois tivemos que desmembrar, porque foi doado uma parte do terreno para o Tribunal de Contas, enfim, e tudo isso, se Deus quiser, na próxima semana, estarei recebendo a escritura da nossa Câmara. E a partir daí, nós vamos iniciar o projeto, a licitação do projeto de construção, ou melhor, do projeto arquitetônico nós já temos, e vai ter o projeto básico. Vão pedir, já estive na FEG, conversando com o professor Marcelo e com o professor Mauro, presidente, vice-diretor, vice-diretor da FEG, se mostraram assim, bastante solícitos e nos ajudar nessa licitação, porque é uma licitação técnica e nós não temos na Câmara um corpo técnico para acompanhar isso. Então, a FEG irá acompanhar esse processo e, se Deus quiser, nós vamos construir, entregar para Guaratinguetá, não eu, mas essa legislatura, ou talvez até na outra, mas nós vamos entregar um prédio novo da Câmara, à altura das tradições de Guaratinguetá, a exemplo de toda a cidade do Vale do Paraíba, tem uma Câmara nova, uma Câmara bonita, e nós ainda estamos num local muito apertado, muito ainda... Não, insalubre. Insalubre. Porque, para quem não sabe, a Câmara de Guaratinguetá fica próxima ao Rio Paraíba. Que quando chove, teve uma época que teve enchente, né, que agora todo mundo está rezando para chover, e não chove. São Pedro está de birra, ele embirrou. Mas teve uma época que chovia, o senhor lembra? Chegou a uma altura... exatamente. E a Câmara, ela fica no nível do Paraíba. Então, e a avenida fica num nível superior. Então, há infiltração de água, há uma série de problemas técnicos que dificulta muito os funcionários, nós mesmos. E tem um auditório muito pequeno. Você vê, ontem nós houve uma sessão festiva em comemoração ao Dia do Trabalho, onde 11 pessoas da cidade de Guaratinguetá foram homenageadas e completamente lotada. Então, em outras ocasiões, não cabe todo mundo mais na Câmara. Então, é importante que esse projeto da nova Câmara não é um projeto meu, não é um projeto da Câmara, é um projeto da cidade de Guaratinguetá. O senhor tem consciência de que o trabalho, esse empenho que o senhor está tendo da construção dessa casa, quem vai conseguir os louros desse trabalho vai ser provavelmente o seu sucessor ou o sucessor do sucessor. Quer dizer, talvez não seja algo a curto prazo. Tenho perfeita consciência disso e eu não entrei, nem estou lutando pela construção da Câmara para colocar meu nome lá. Tem a vaidade pessoal, né? Em absoluto. Eu quero que Guaratinguetá tenha uma Câmara condizente às tradições, ao nosso povo, que merece ter algo assim, uma Câmara digna da nossa cidade. Quem vai inaugurar, quando vai inaugurar, isso para mim não tem a menor importância, porque o que eu quero mesmo é completar esse sonho de, pelo menos, uma boa parte da população
de Guaratinguetá. Você sabe que unanimidade a gente não tem, né? Não, tem e até porque contra. a unanimidade é burra. Como diria Nelson Rodrigues, essa não é a minha frase, é dele. Doutor, a gente vai dar mais um giro, rapidinho, depois a gente volta para o último bloco da nossa entrevista com o presidente da Câmara de Guaratinguetá, o médico, Dr. Marcelo Meireles. Tenho certeza que você está gostando bastante dessa entrevista, muitas explicações estão sendo dadas pelo doutor no decorrer da nossa conversa. E depois, né, fazer o quê? A gente volta para finalizar, porque o Julinho não quer mais dar tempo para mim, eu estou querendo mais horário, mais horas, eu já volto. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Vem pra NET, que é mais negócio. Vamos lá, vamos começar? Essa reunião foi agendada porque precisamos de uma internet melhor que a nossa. Ok, gente? E que não comprometa o orçamento. Eu sugiro a banda larga da NET. O preço é muito bom, tem um Wi-Fi dentro e fora de casa e velocidades de até 120 MB. Pronto, resolvido. Até porque a opção seria criar um fundo de investimento cooperativo. O que é isso? No caso, seria fazer uma vaquinha. Que mané vaquinha? Ruim, hein? Banda larga de 10 MB por apenas R$ 29,80 ao mês. Vem pra NET. Aproveite a super promoção você de carro novo Guaramotor. Novo Gol completo por R$ 32.990 e mais. Toda a linha Volkswagen com taxa zero. E aproveite para conhecer o Volkswagen Up, o mais novo lançamento da indústria automobilística nacional. O veículo 1.0 mais econômico, potente e seguro produzido no país. E o melhor negócio em Volkswagen você encontra na Guaramotor, eu garanto. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Você está acompanhando o programa Rolando um Papo, que está recebendo hoje o Dr. Marcelo Meireles, presidente da Câmara de Guaratinguetá. No bloco anterior, a gente falou da construção da nova Câmara. Já tem um local, você falou que dependia de uma escritura, essa escritura existiria na opinião da gestão anterior, mas na verdade não existe nada. Tem muito amadorismo envolvido nas questões públicas, né? Esse amadorismo, ele dificulta para que as coisas de fato aconteçam. Mas a nova Câmara será construída onde? Eu só fazer um reparo, se você me permite, com todo respeito. Permito. Eu acho que não é questão de amadorismo, é uma questão de burocracia na área pública que é muito grande. A burocracia e o amadorismo. Na prática você resolveria rapidamente. Sim. Você fica... É verdade. Demora-se um ano para se conseguir uma escritura. A Câmara será construída lá na avenida, em frente à FEG, naquela área institucional, na quadra G, e fica praticamente quase em frente ao portão da FEG. E o terreno, que era só da Câmara Municipal, teve uma parte doada pelo prefeito Júnior Filippo ao Tribunal de Contas, então diminuiu um pouco a nossa área, mas é suficiente para que nós possamos construir a nossa Câmara. Mas vai ser maior que essa. Sem dúvida. A Câmara, o projeto, ele tem um subsolo, que será a garagem, terá o primeiro andar, onde tem um salão, um saguão grande e um auditório para 400 pessoas sentadas, ótimo. Poltronas sentadas, bem e acomodadas. Um saguão de entrada onde poderão ser feitas exposições ou outros, enfim, para outras finalidades. No primeiro andar é o plenário da Câmara, com os gabinetes dos vereadores e inclusive o gabinete da presidência, e no segundo andar será toda a parte administrativa da Câmara. Então nós teremos um espaço, e o projeto é muito bonito,
Eu pretendo agora, iniciando esse processo, a gente está em negociação para que se faça uma maquete que a gente possa expor publicamente em alguns lugares aqui da cidade, aqui no shopping, na praça, enfim, em alguns lugares onde as pessoas possam ter uma visualização do que será a nossa Câmara. Doutor, o senhor gosta bastante de futebol, é São Paulino como eu, graças a Deus. Credo em Cruz Ave Maria, só para outra parte. Mas agora eu vou pedir um palpite político. Não sei se politicamente correto, mas uma opinião do senhor. O senhor sai da presidência da Câmara agora em dezembro. Muitas conversas existem de quem será o próximo presidente. O senhor teria um palpite ou o senhor não se arrisca nessa seara? Bom, Adriana, eu tenho, como eu disse, eu estou participando da Câmara pela primeira vez, mas eu tenho conversado com alguns vereadores e tenho dito a eles que eu acho muito precoce essa movimentação em termos de escolher quem que vai ser, quem que não vai ser presidente da Câmara. Até porque nós estamos ainda em maio, a gente não perdeu o foco, nós temos um ano pela frente, praticamente aí, mais 7 ou 8 meses de trabalho. E também a tradição na Câmara, nós sabemos disso, que muitas vezes na última hora que se decide a presidência da Câmara. A partir do momento que alguns vereadores começam já a querer formar grupo, então isso acaba atrapalhando o desenvolvimento normal da Câmara. Então eu digo para eles, tenha calma. Nem dá para fazer aposta porque o que ganha é a zebra. É igual naquele joguinho da loteria. Não, e eu costumo falar para eles, né, evidentemente que em tom de brincadeira, que vocês ficam brigando aí já, se movimentando, e por uma atividade que é de muita responsabilidade, que de uma certa forma engessa o vereador, porque ele fica preso à parte administrativa, ele faz muito pouco a parte de vereança, a parte de política mesmo. Então, essa luta pelo cargo é importante, sem dúvida alguma, naqueles que querem continuar a carreira política. Claro. Para mim, a presidência da Câmara vai ser um ocaso da minha carreira política, porque, se Deus quiser, eu espero interromper, porque eu vou estar com uma idade já próxima aos 70 anos e já dei minha contribuição como político partidário, como no Executivo e agora no Legislativo. Doutor Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui no Rolando um Papo. Espero que o senhor volte em outras oportunidades. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço a você, Adriana, e muito obrigado pela entrevista, como você sempre nos deixa muito à vontade. Agradecer à TV Vale por essa oportunidade e a nossa assistente aqui, a Maria. Ok. Gente, infelizmente, Rolando um Papo acabou. Não se desespere. Nós voltamos na terça às 22 horas e tem um reprise aos sábados às 11 horas da manhã. Muito obrigada a todos vocês pela audiência e pela companhia que vocês fazem conosco agora aqui na TV Vale, a TV que o Vale vê. Um abraço à Maria Taide, um agradecimento ao Alex, à Maria e ao Bruno também, nossos amigos aqui da TV Vale. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima terça. Programa Rolando um Papo. Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.